Olá pessoal, estamos de volta para continuar com as nossas aulinhas de endocrinologia, que é o suprassumo da medicina. Vamos lá, nessa aula agora a gente vai falar sobre doenças da hipófise, da nossa glândula mestra, né, que é a chefa da orquestra aí. Então nessa aulinha a gente vai abordar principalmente 4 doenças que podem acometer a glândula hipófise, começando pelo hipopituitarismo, passando pelos tumores hipofisários e finalmente falando de 2 tumores hipofisários específicos, que são o prolactinoma e a acromegalia, que são os mais comuns e os que mais caem em questão de prova. Então, uma breve revisão sobre essa glândula importante, a hipófise, lembrar que ela fica localizada na base do crânio, numa reentrância óssea chamada cela túrcica, e ela é dividida anatomicamente em 2 porções. A porção anterior, também chamada de adenohipófise, que é quem secreta a maior parte dos hormônios hipofisários. Então, a adenohipófise secreta o hormônio de crescimento, GH, o hormônio adrenocorticotrófico, ACTH, que estimula o adrenal a secretar cortisol e androgênios, a prolactina, as gonadotrofinas, que são o hormônio luteinizante e o folículo estimulante, LH e FSH, e também o hormônio tiroestimulante, que é o TSH. Já a parte posterior da glândula hipófise também é conhecida como neurohipófise, e na verdade ela não produz hormônio, ela secreta os hormônios que são produzidos, são sintetizados nos corpos celulares desses neurônios que ficam no hipotálamo. Então, na verdade, aqui são neurônios gigantes. O corpo celular fica no hipotálamo, o axônio vai até a neurohipófise e aqui ele secreta esses hormônios, que são 2. A vasopressina, ou hormônio antidiurético, ADH, e a ocitocina. Então, essa é a glândula hipófise, cuja ação é regulada, né, principalmente pela ação do hipotálamo e os hormônios hipotalâmicos aí que vem pela haste hipofisária até a hipófise e regulam a secreção, então, desses hormônios hipofisários. Quanto à anatomia da cela túrcica, isso é uma coisa que às vezes é difícil de entender quando você vai ver um resultado de exame, uma tomografia, uma ressonância de hipófise, às vezes é difícil de identificar as estruturas. Então, só vou dar um mapinha geral do negócio aqui para vocês. Esse aqui é um corte coronal, né, mostrando, então, a hipófise, que é essa estrutura branquinha, clarinha, brilhante, plana, que fica na cela túrcica. Dos 2 lados dela a gente tem vasos importantes, que são então os seios cavernosos. Embaixo é o seio esfenoidal, né, o seio paranasal. Aqui a haste hipofisária, que tem uma proximidade muito grande com o quiasma óptico, e a haste sobe até o hipotálamo. Essa é a hipófise normal, tá? Essa aqui é uma imagem de hipófise normal. Num corte sagital, né, um corte sagital aqui do exame de imagem, a gente vai ver, inclusive, a divisão entre a hipófise anterior e a hipófise posterior. Tipicamente, a hipófise posterior tem um brilho, ela é mais brilhante, que é esse pontinho mais brilhante aqui na parte posterior. Essa é a neurohipófise, né, que é a parte posterior da hipófise. Já a adenohipófise é um pouco menos brilhante, fica na face anterior e aqui se comunica com a haste hipofisária que sobe até o hipotálamo. Então, essa imagem normal de uma hipófise normal. Interessante para a gente conseguir interpretar as imagens que eu vou mostrar daqui para frente. Aqui, durante essa aula, eu vou mostrar algumas imagens anormais, e aí é interessante vocês compararem com o que vocês acabaram de ver. Então, a primeira doença que a gente vai falar é o hipopituitarismo. What the hell is that? É deficiência de hormônios hipofisários. Então, podem ser uma deficiência isolada, por exemplo, só deficiência de TSH, só deficiência de ACTH, mas é muito mais frequente encontrar deficiências múltiplas. Inclusive, quando a gente tem uma deficiência de todos os hormônios da hipófise, a gente chama isso de panhipopituitarismo. Então, deficiência de todos os hormônios hipofisários, que vai ter repercussão, né, levando a, então, deficiências hormonais de todos os eixos envolvidos. Pode ser congênito ou adquirido, e a etiologia mais comum são os tumores da região celular, os adenomas hipofisários, ou as consequências do seu tratamento, cirurgia, remoção. Às vezes você faz uma cirurgia para tratar um tumor hipofisário e não consegue retirar só o tumor, retira a hipófise inteira. Então, muitas vezes isso leva ao panhipituitarismo. Ou mesmo radioterapia dessa região também pode ter o mesmo efeito. Principalmente, então, os tumores aqui, o adenoma hipofisário, que é 10% dos tumores cerebrais, e o craniofaringioma, que é um tumor também que pode acometer a região, geralmente é supracelular, mas é um tumor que pode ser grande, comprimir a haste hipofisária, comprimir a hipófise e levar também a hipopituitarismo. Então, essas são as etiologias mais comuns. Uma coisa muito interessante da hipófise é que existe uma ordem de surgimento da deficiência. Quando você tem uma doença lá da hipófise, um tumor, um negócio crescendo lá, que leva à deficiência de hormônio hipofisário, geralmente essas deficiências surgem numa ordem característica. Então, primeiro
que vai entrar em deficiência é o hormônio de crescimento. Então, a primeira deficiência é o GH. Segundo são as gonadotrofinas, LH e FSH. Terceiro é o TSH. E, por último, é o ACTH, o hormônio estimulador das adrenais. Por quê? Porque o ACTH é o que é mais indispensável à vida, então, cuja deficiência tem mais risco de mortalidade, é o ACTH. Então, geralmente, ele é mais protegido, ele é o último que fica deficiente, no caso de alguma doença hipofisária. Geralmente, quando a pessoa já tem uma deficiência de ACTH, já tem deficiência de todos esses outros aí anteriores. Então, costuma seguir essa sequência, tá? Na maioria dos casos, lembrar que medicina não tem sempre, né? Mas na maioria das vezes, a ordem de aparecimento das deficiências segue essa ordem que eu acabei de apresentar. Então, as possíveis causas de hipopituitarismo, como a gente já falou, as principais são os tumores da região, adenoma hipofisário, crânio-faringioma, meningioma, frontal, germinoma, ou outras lesões expansivas, né, da região celular, granuloma, cisto da bolsa de Rattke, que é uma malformação congênita. As doenças vasculares são importantes, a síndrome de Sheehan, por exemplo, que graças a Deus hoje é muito menos frequente, né? Tomara que ela desapareça, que é a necrose da hipófise no pós-parto, devido a uma hemorragia obstétrica maciça, pode levar à isquemia da hipófise e necrose hipofisária, então deficiência de todos os hormônios hipofisários no pós-parto. Apoplexia hipofisária, aneurisma cerebral, AVC dessa região, também pode causar deficiência de hormônios hipofisários. Doenças infiltrativas, infecciosas, gostam de pegar a base do crânio, podem causar também esses problemas, como a hemocromatose, a sarcoidose, a tuberculose, adora pegar hipófise, base do crânio, a neurosífilis também. A hipofisite linfocítica é uma doença autoimune que geralmente aparece no puerpério, então muito mais comum em mulheres, leva a deficiência geralmente de todos os hormônios hipofisários. Lembrar disso no puerpério, um diagnóstico diferencial com a síndrome de Sheehan. Trauma crânioencefálico, né, traumas importantes com fratura, com perda de consciência, muitas vezes evoluem anos mais tarde com deficiência de hormônios hipofisários, cirurgia, radioterapia dessa região, e aqui menos comum as causas congênitas. Então, eu listei aqui algumas mutações de alguns genes que podem causar hipopituitarismo. Nesses casos aqui, geralmente é pan-hipopituitarismo, que aí a deficiência desses fatores faz com que ocorra uma malformação da hipófise que atrapalha todo o seu funcionamento. Então, as mais comuns, PIT1, PROP1, X1, LHX3, são as mais conhecidas aí de causas congênitas de pan-hipopituitarismo. Também tem que suspeitar. Uma situação especial de hipopituitarismo é o diabetes insípidos. O diabetes insípidos, na verdade, é uma síndrome que se caracteriza pela excreção de grandes quantidades de urina diluída, né? Então, poliúria é o sintoma-chave dessa doença. Geralmente, em adultos, a gente considera poliúria uma diurese superior a 3 litros por dia, ou em crianças, mais que 50 ml por quilo dia, na ausência de sobrecarga volêmica, de diurese osmótica e na ausência de expansão de volume. Tá? Então, se o indivíduo não está inchado, nasarcado, com um monte de volume, e mesmo assim evolui com uma diurese superior a 3 litros, tem que suspeitar de diabetes insípidos. Característico da doença é que essa urina é diluída. Então, geralmente isso se deve à falta de produção do hormônio antidiurético ou vasopressina ou falta de ação desse hormônio nos seus receptores no rim. Então, a gente pode ter diabetes insípidos neurogênico ou central, que é a falta de secreção do ADH na neurohipófise, ou diabetes nefrogênico, que aí o rim não tem receptores para o hormônio antidiurético e aí evolui então com grande diurese às custas de uma urina muito concentrada. Então a pessoa perde muita água livre na urina, certo? Então a osmolaridade da urina tipicamente menor do que 250 miliosmóis por litro. Se a osmolaridade plasmática for maior que 295, ou seja, o indivíduo estiver com o sangue hiperosmolar, se ele tivesse um rim normal, né, uma quantidade de ADH normal, uma resposta normal ao ADH, a resposta normal seria parar de excretar água livre e reter água livre para tentar corrigir essa hiperosmolaridade plasmática. No entanto, pessoas com diabetes insípidos tipicamente evoluem com a hiperosmolaridade plasmática e não conseguem concentrar a urina, continuam excretando urina diluída, apesar de estar com o plasma hiperosmolar. Então, isso é característico, isso confirma diabetes insípidos, então é feita a confirmação da doença. Não sei o que é aquele 23 que apareceu ali no slide, não fui eu que digitei isso, não. Tá bom? Então, era isso sobre pan-hipopituitarismo. E o tratamento,
Depende de qual hormônio está deficiente. Se você tem hipotiroidismo, né, devido a uma falta de TSH, não dá para repor TSH, então você repõe T4. E o mesmo raciocínio para todas as outras deficiências. Então você repõe glicocorticoide se necessário, hormônio de crescimento dá para repor, né, se necessário, hormônios sexuais, estrógeno, progesterona, testosterona e hormônio tiroidiano se necessário, né, e às vezes até o próprio ADH dá para repor na forma de DDAVP, que é o ADH sintético. Ok? Próxima coisa que a gente vai falar são os tumores hipofisários, que são também ótimos para perguntar na prova. Então, os adenomas hipofisários, que são tumores benignos da hipófise, correspondem a 10% dos tumores cerebrais. Então, são um dos tumores mais comuns do sistema nervoso central e tem diversas manifestações clínicas possíveis. Então, esses tumores podem crescer muito e determinar sintomas de massa, né, pela sua expansão ali dentro de uma caixa fechada, que é a caixa craniana. Então, esses sintomas de massa podem ser hemianopsia bitemporal, que é a alteração visual característica do adenoma hipofisário, e podem comprimir e determinar paralisia de nervos cranianos que passam próximos ali à hipófise, dentro do seio cavernoso, que são o terceiro, quarto e o sexto pares cranianos. Então, podem determinar a paralisia desses pares uni ou bilateral. Então, esse é um dos sintomas possíveis, além de cefaleia, náusea, vômito, eventualmente, quando a pessoa tem hipertensão intracraniana. Outra possibilidade de manifestação são as síndromes de excesso hormonal. Como a gente logo vai ver, a maioria dos adenomas hipofisários acaba secretando muito hormônio, muito TSH, muito ACTH, muito etc. E isso leva, então, a manifestações de excesso desse hormônio que está sendo produzido em quantidades superiores à normal. Então, são outra possibilidade de manifestação. E, por outro lado, também, pode ter hipopituitarismo. Se for, eventualmente, um tumor que não secreta hormônio, ou que secreta só um tipo de hormônio, e ele cresce muito e pode levar então a compressão, ou determinar isquemia, ou comprimir a haste hipofisária. Isso leva então à diminuição da secreção dos demais hormônios da hipófise normal. Então a gente pode ter hipopituitarismo. Você pode ter excesso de um hormônio e deficiência de todos os outros. Então isso pode acontecer em casos de adenoma hipofisário. Então é importante, né, a gente determinar que tipo de apresentação o paciente pode ter. Caracteristicamente, a gente divide os adenomas hipofisários em micro ou macroadenomas, dependendo do seu maior diâmetro. A gente chama de microadenoma o tumor hipofisário que tem um diâmetro máximo de 1 centímetro. Tá? Isso é microadenoma. Geralmente é um tumor que daí fica restrito à célula túrcica, não sai da célula túrcica. Então não costuma dar muito sintoma de massa, que é um tumor pequenininho. Tá? Mas pode ter manifestação de excesso ou de deficiência hormonal. Já os macroadenomas são considerados tumores acima de 1 centímetro de diâmetro. Muitas vezes podem ser enormes, então muitas vezes podem ter crescimento para fora da célula, comprimir haste, comprimir hipotálamo, comprimir grandes vasos. E uma coisa interessante de adenoma hipofisário é que, apesar de serem tumores benignos, serem adenomas, eles podem ser invasivos. Então tem adenomas hipofisários que podem invadir seio paranasal, seio esfenoidal, invadir vaso, seio cavernoso. Então isso pode ser uma coisa bastante complicada, inclusive ter repercussão para tratamento cirúrgico, que aí pode ficar bastante complexo nesses casos aí de que tem invasão de estruturas vizinhas. Tá? Então, os macroadenomas acima de 1 centímetro, microadenomas menos de 1 centímetro de diâmetro. Aqui mostrando de novo, né, um corte coronal com uma hipófise normal. Vocês veem aqui a hipófise é essa estrutura chatinha, branquinha, brilhante, homogênea, restrita aqui à célula túrcica, né? A haste hipofisária, o quiasma. Aqui nessa outra imagem a gente vê um microadenoma. Então aqui não tem a régua para medir certinho, mas posso garantir para vocês que é um tumor que tem menos de 1 centímetro. Tá? Então está restrito à célula túrcica. Cadê o tumor? É essa área mais escurinha. Vejam que a hipófise normal ela é branquinha, brilhante. Aqui ela tem uma areazinha que está mais escura, um pouco mais heterogênea, e parece que aqui do lado esquerdo é que está a hipófise normal. Então é um tumor que está restrito à célula, está contido todo dentro da célula túrcica, não é invasivo, não desvia a haste. Tá? Então, um microadenoma hipofisário, que normalmente é mais escuro do que a hipófise normal circunjacente. Já aqui é um macroadenoma. Então, veja, na mesma localização, a gente tem um tumor heterogêneo, irregular, já aqui comprimindo seio cavernoso aqui do lado esquerdo, já desviou, sumiu aqui a haste hipofisária, sumiu o quiasma deve estar comprimido, deve estar desviado. Então, um tumor que cresceu, né, da célula em região superior e provavelmente aí um pouco para a esquerda. Né? Então, um tumor importante. Esse é um macroadenoma supracelular, provavelmente já com sintoma importante de massa. Deve ter cefaleia, deve ter alteração visual, né? Provavelmente está comprimindo aqui o quiasma óptico.
Então, um tumor bastante grande. E, na verdade, podem ser tumores gigantes. Isso aqui é o tamanho de uma laranja, praticamente, né? Então, um bruta de um macroadenoma, comprimindo aqui, inclusive, hipotálamo, descendo para seio esfenoidal, deve estar comprimindo terceiro, quarto, sexto par, quiasma óptico, tudo, né? Então, deve ter diversas manifestações de massa, além de possíveis manifestações hormonais também, um tumor desse tamanho. Então, tumores de hipófise, em alguns casos, podem atingir tamanhos extremamente grandes, tá? Lembrar dessa possibilidade. E aqui é um diagramazinho do quiasma óptico, mostrando por que o indivíduo com adenoma hipofisário, ele costuma cursar com hemianopsia temporal. Por que a hemianopsia bitemporal? Por que é esse defeito que dá? Então, a gente tem que entender a anatomia do quiasma óptico. Então, a gente tem aqui o lobo occipital, né, onde se origina aqui, que é o córtex visual, né, que se comunica com os núcleos aqui que dão origem ao nervo óptico, ao segundo par craniano de cada lado. E as fibras aqui desse nervo óptico, elas vêm até a região medial, muito próximo aqui à região da haste hipofisária, e aqui elas decussam parcialmente. Então, uma parte dessas fibras passa para o nervo óptico do outro lado e uma parte continua do mesmo lado. Então, vejam que as fibras que estão mais mediais, mais no centro aqui, onde geralmente está a haste hipofisária e onde geralmente se localiza a hipófise, são as fibras que cruzam para cada lado e que vão inervar a região nasal de cada olho. Então, a metade nasal aqui, mais próxima ao nariz, né, medial, de cada retina, de cada lado. Se você comprimir aqui essas fibras que decussam e que inervam a parte nasal de cada olho, você vai perder a visão dessa parte da retina, que é a retina nasal. E a retina nasal, ela recebe a visão, né, a imagem da nossa visão temporal, da visão lateral. Certo? Então, por isso que um tumor que cresça aqui bem no meio, né, na região medial da base do crânio, onde está a hipófise, cresce para cima, comprime o quiasma óptico de baixo, principalmente essas fibras, e vai determinar este tipo aqui de perda visual. Vai perder a visão, então, temporal dos dois lados, a visão lateral, por, né, comprometimento das fibras que inervam a metade nasal da retina de cada olho. Bilateralmente. Então, essa é a alteração visual mais comum encontrada em pacientes com adenoma hipofisário grande, macroadenoma, que cresce de baixo para cima e comprime o quiasma óptico de baixo para cima, bem na região medial do quiasma, certo? Quanto à atividade biológica, já falei para vocês que a maioria dos adenomas hipofisários acaba tendo secreção importante, né, excessiva de algum hormônio hipofisário. Então, o que a gente chama de clinicamente funcionantes. Em torno de 70% dos adenomas hipofisários são clinicamente funcionantes, ou seja, eles produzem muito hormônio hipofisário e esse excesso de hormônio hipofisário acaba determinando manifestações clínicas de excesso hormonal. O mais comum é o prolactinoma, praticamente metade dos tumores. A acromegalia é o segundo mais comum, 10 a 15%. A doença de Cushing, né, por excesso de ACTH, 10 a 15%. E o mais raro de todos é o tumor que secreta TSH, que é o tireotrofinoma, que pode causar hipertiroidismo central. Nesses casos, a pessoa vai ter TSH alto com T4 livre alto. Então, pensar em tireotrofinoma, certo? Esses são os clinicamente funcionantes. E mais ou menos 20 a 35%, né, um terço aí dos adenomas hipofisários são o que a gente chama de clinicamente não funcionantes. Por que clinicamente? Porque esses tumores, na verdade, a maioria deles secreta algum hormônio. Só que esses tumores aqui, eles secretam algum hormônio que, estando excessivo, não causa manifestação clínica. Então, corresponde a gonadotrofinas. Se você secretar um monte de LH, FSH, não adianta, você não vai ficar hipersexual, não vai ter manifestação clínica nenhuma. Então, geralmente, quando tem excesso de gonadotrofina, não dá repercussão clínica. Então, por isso que a gente não chama de não funcionante, né? Ele é funcionante, ele secreta gonadotrofina, só que não dá repercussão clínica. Por isso que a gente usa esse termo, clinicamente não funcionante. E outra possibilidade é que secrete subunidade alfa. A subunidade alfa é um pedaço dos hormônios glicoproteicos. Então, a subunidade alfa é a mesma, é um componente dos hormônios TSH, LH e FSH. Então, só que ela sozinha não tem atividade hormonal. Então, tumores que secretam só a subunidade alfa, não dão repercussão clínica de excesso hormonal. E por isso são chamados de clinicamente não funcionantes, apesar de ter secreção, sim, secretam hormônio, mas é um hormônio que não dá repercussão clínica. Entenderam? Beleza? Então, a maioria dá repercussão clínica de excesso hormonal, mais comum, prolactinoma. Beleza? Que é o nosso próximo assunto. Então, agora, nessa etapa aqui, a gente vai falar da hiperprolactinemia.
Muito bem, gente. A hiperprolactinemia, antes de falar de prolactinoma, vejam bem, eu estou falando de excesso de prolactina. E tomem um pouco de cuidado aí, porque tem muita gente por aí, muitos colegas, que quando vem um paciente com prolactina alta, já assume automaticamente que ele tem um prolactinoma. Não são sinônimos. Cuidado, na verdade, o prolactinoma não é nem a causa mais comum de prolactina alta. Então eu vou trazer para vocês aqui primeiro uma breve discussão sobre prolactina alta em geral. Então, quais são as causas mais comuns de hiperprolactinemia? As fisiológicas, nunca esquecer, você pode ter prolactina alta por causa fisiológica, gestação, lactação, você precisa de prolactina, né, para produzir leite. Então, aqui é a causa fisiológica de prolactina alta. Da mesma maneira, estímulo mamário, estímulo físico às mamas, pode ser por manipulação, pode ser por sucção, pode ser por herpes zoster, por doenças da parede torácica que levam a estímulo nervoso, né, na região da mama. Isso pode levar a um reflexo nervoso que aumenta a secreção de prolactina, então é considerado um estímulo fisiológico. O próprio exercício aumenta bastante prolactina, estresse aumenta muito prolactina, sono aumenta muito prolactina. Então, provavelmente muitos de vocês aí que estão estudando agora para a prova de residência, estão dormindo pouco, estão estressados, devem estar com prolactina um pouquinho alta, né? Mas é estresse e sono, causas fisiológicas. Inclusive é por isso, por causa do estresse e do sono, que quando você for fazer uma coleta de exame no laboratório para dosar prolactina, eles mandam você ficar deitadinho, em repouso, quietinho, num ambiente escuro, calmo, com uma musiquinha tranquila, durante pelo menos meia hora, e só depois disso eles coletam prolactina para evitar aí interferência de estresse, tá? Então o estresse pode aumentar a prolactina, lembrar dessa possibilidade. Então essas são as causas fisiológicas. Das causas patológicas, que são as seguintes, a mais comum, a mais frequente de todas é o uso de medicações. Então, um monte de remédios bloqueia a dopamina e pode causar hiperprolactinemia. Então, só relembrando rapidamente a fisiologia. Todos os hormônios da hipófise, da adenohipófise, eles são estimulados por hormônios hipotalâmicos que vêm pela haste hipofisária e aumentam, então, a secreção de hormônios da adenohipófise. Então, o TSH é estimulado pelo hipotálamo, o ACTH é estimulado pelo hipotálamo, o LH, o FSH são estimulados pelo hipotálamo, o GH é estimulado pelo hipotálamo. A única exceção é a prolactina. A prolactina é o único hormônio da adenohipófise que não é estimulado pelo hipotálamo. Ela é inibida. Então, o hipotálamo, em condições normais, secreta dopamina, que desce pela haste, e a dopamina inibe a secreção de prolactina pela hipófise. Por isso, se você tiver uma doença que corta a haste hipofisária, ou sei lá, uma cirurgia, alguma coisa que corta a haste hipofisária, você vai ter deficiência de todos os hormônios da adenohipófise, GH, TSH, LH, FSH, ACTH. Você só não vai ter deficiência de prolactina. A prolactina é o único hormônio que aumenta em resposta à transecção da haste hipofisária, porque ela é tonicamente inibida pela dopamina que vem do hipotálamo, certo? Por isso que o uso de drogas que têm ação antidopaminérgica, que bloqueiam dopamina, vão levar a aumento da prolactina, porque aí perde a inibição, né, feita pela dopamina sobre a secreção hipofisária de prolactina. Então, existem muitos bloqueadores dopaminérgicos. Já vou mostrar uma listinha para vocês. O prolactinoma, o tumor hipofisário que secreta prolactina, é a segunda causa mais comum de hiperprolactinemia patológica. Tá? Então, quando você tem um paciente diante de você com hiperprolactinemia, você precisa primeiro afastar causas fisiológicas, colher um beta-HCG, ver se colheu em condições adequadas, não estava estressado, não estava com sono, perguntar se usa qualquer remédio que possa aumentar a prolactina, né, que é a causa patológica mais comum. Se não encontrar nada disso aqui, aí sim você pede um exame de imagem da região celular para encontrar um possível adenoma hipofisário. Mas o adenoma hipofisário não é nem a causa mais comum de hiperprolactinemia, ok? E outras possibilidades também que aumentam a prolactina, como o hipotireoidismo primário. Tá? Então, também faz parte da investigação colher TSH e T4 livre. Pessoas com hipotireoidismo primário frequentemente têm prolactina alta. Porque o TRH, que é o hormônio que estimula a secreção de TSH, que sobe, né, no hipotireoidismo primário, o TRH estimula não só a secreção de TSH, como também a de prolactina. Por isso que se tiver TRH alto, vai aumentar TSH e prolactina. E aí você trata o hipotireoidismo primário, normaliza o TSH e normaliza a prolactina, tá? Nos casos de hipotireoidismo primário. Então faz parte da investigação também checar a função tiroidiana.
e outras menos comuns, síndrome do ovário policístico, insuficiência renal, insuficiência adrenal, uso de outras drogas que podem alterar a prolactina. Então, aqui é uma listinha das substâncias que podem causar aumento da prolactina. É uma lista grande, hein, gente? Ó, toda medicação que tem ação antidopaminérgica pode aumentar a prolactina. Então, quais são essas drogas? Neurolépticos, haloperidol, clorpromazina, risperidona, antidepressivo tricíclico, fluoxetina, os benzodiazepínicos, os anorexígenos, como a anfepramona, mazindol, fenproporex, os antiácidos, cimetidina, ranitidina, a metoclopramida, que aumenta muito. Então, os mais importantes aqui, provavelmente, é a metoclopramida e o haloperidol. São as medicações que provavelmente mais aumentam a prolactina, tá? Lembrar dessas drogas. Antihipertensivos, verapamil, metildopa, atenolol, analgésicos opioides, tramal, morfina, né? Drogas ilícitas, cocaína, maconha, anfetaminas aumentam a prolactina também, vários anticonvulsivantes, ácido valproico, fenitoína e os estrógenos. Os estrógenos daí é uma via diferente. O estrógeno por si só ele estimula a secreção de prolactina pela hipófise. Então o paciente que toma estrógeno, pílula, né, pode ter prolactina aumentada por uso de estrógeno exógeno, medicamentoso. Então também é outra possibilidade, tá? Então, na mulher que está usando pílula e tem prolactina alta, a primeira coisa é checar se não é a pílula, né? E, eventualmente, tentar colher sem uso da medicação e ver se normaliza. Ok? Então, todos esses remédios podem aumentar a prolactina. Como é que você faz para saber com certeza se a prolactina está alta por causa do remédio ou não? Retira o remédio durante algum tempo e repete a prolactina. Se normalizar, era por causa da medicação. É que muitos remédios desses também não dá para suspender, né? Por isso que às vezes é complicado na prática a gente fazer esse diagnóstico com certeza. Mas, por favor, lembrem que tudo isso aqui pode fazer prolactina subir. Inclusive algumas coisas que o paciente não te conta, né? Cannabis, sei lá, às vezes o paciente não te conta que usa e pode ser responsável por prolactina alta. Quanto ao prolactinoma, vamos lá. Então, quanto ao adenoma hipofisário secretor de prolactina em si. Ele é o tumor hipofisário mais comum, responsável por praticamente 40% a 50%, né? Quase metade dos casos de adenomas hipofisários são prolactinomas. É um tumor que é 10 a 20 vezes mais comum no sexo feminino, então um tumor caracteristicamente de mulheres e de mulheres jovens, geralmente aparece durante a idade fértil, 20, 30, 40 anos de idade. Uma coisa muito interessante é que tem uma diferença entre os sexos. Mulheres, geralmente, mais de 90% dos casos de prolactinoma são microadenomas. São tumores pititicos com menos de 1 centímetro, na mulher. No homem é o contrário. No homem, a grande maioria dos prolactinomas são macroadenomas. Costumam ser tumores grandes, às vezes muito grandes. Tá? Então, em homens, a maioria são macro. Em mulheres, a grande maioria são microadenomas. Isso é muito interessante. E existem formas familiares, tem famílias que todo mundo tem prolactinoma. Inclusive, é o tumor hipofisário mais frequentemente associado à neoplasia endócrina múltipla do tipo 1. Para quem não lembra o que diabos é a neoplasia endócrina múltipla tipo 1, é uma síndrome que cursa com 3 P, para vocês não esquecerem mais. P de pituitária, né, hipófise, então o tumor hipofisário, sendo que o mais comum é o prolactinoma, que também começa com P. Então, esse é um dos componentes da neoplasia endócrina múltipla tipo 1. O segundo é paratireoide. Então, hiperparatiroidismo está associado também numa boa parte dos casos. E o terceiro P, pâncreas. Então, muito comum ter também tumores neuroendócrinos no pâncreas que podem secretar gastrina, pode ser um Zolliger Ellison, podem secretar insulina, pode ser um insulinoma, né? Então, são os 3 P, pituitária, paratireoide e pâncreas, tá? Então, tumor neuroendócrino do pâncreas. São os 3 P da neoplasia endócrina múltipla tipo 1, que é uma síndrome que tem herança autossômica dominante. Então, geralmente tem uma rica história familiar. Então, lembrar que o tumor hipofisário mais frequentemente associado a nenhum é o prolactinoma. Então, interrogar, né, sobre a história familiar do seu pacientinho aí que você diagnosticou um prolactinoma. Quanto à apresentação clínica, embora todo mundo pense, toda pessoa que tem prolactina alta vai ter galactorreia. É o sintoma mais característico, né, ter secreção de leite, né, pelas mamas, que é a galactorreia. No entanto, esse sintoma só está presente em 30% a 80% dos casos. Lembrar que quando você tem uma prolactina muito alta, a prolactina pode causar hipogonadismo hipogonadotrófico. A prolactina muito, muito alta inibe secreção de LH e FSH pela hipófise. Então você tem hipogonadismo.
E para ter secreção de leite, para ter galactorreia, você precisa de 2 hormônios. Não basta só a prolactina, você precisa ter prolactina e estrógeno. Então, nos casos que tem hipogonadismo hipogonadotrófico, que não tem estrógeno, fica hipoestrogênica, aí a paciente não vai ter galactorreia. Então, não basta ter só prolactina alta, tem que ter prolactina e estrógeno para ter galactorreia. Por isso que em alguns casos não tem a galactorreia, tá? Pode estar ausente. E uma coisa muito interessante é que, na verdade, só metade dos casos de galactorreia são causados por prolactina alta. Então, vocês vão encontrar na prática clínica pessoas que vão chegar com galactorreia, você vai dosar a prolactina, tendo certeza que está alta, e vem a prolactina normal. Metade dos casos de galactorreia ocorrem por prolactina alta, e metade dos casos ocorrem por outros motivos, certo? Então, nem toda galactorreia é prolactina alta, e nem toda prolactina alta tem galactorreia. Então, essa relação não é de 100%. Cuidado. Nos casos, então, que tem prolactina muito alta durante muito tempo, que evoluem com hipogonadismo hipogonadotrófico, pode existir a queixa se é amenorreia e infertilidade, no caso de mulheres, ou, no caso de homens, disfunção erétil, perda de libido, perda de pilificação, né, pelo hipogonadismo. E nesses casos, inclusive, pode ter osteoporose associada ao hipogonadismo hipogonadotrófico de longa duração. Beleza, gente? Então, as manifestações clínicas do prolactinoma. Como eu já falei, em homens, então, podem ser disfunção erétil, infertilidade, diminuição de libido, relacionados ao hipogonadismo, né, deficiência de testosterona, e é muito mais comum em homens, né, ter sintomas de massa do que na mulher. Porque no homem, 80% a 90% dos tumores são macroadenomas. Então, o sintoma de massa, cefaleia, alteração de campo visual, né, a hemianopsia bitemporal, ou paralisia de terceiro, quarto, sexto par, né, são mais comuns no homem do que na mulher, beleza? Na mulher, 90% são microadenomas, que não costumam dar sintoma de massa. Ginecomastia, que também tem gente que acha, quem tem prolactina alta vai crescer a mama, vai dar leite. Ginecomastia não, gente. Lembrar que crescimento da mama, de tecido mamário, não é determinado pela prolactina, é determinado por estrogênio. Então, na verdade, ginecomastia não é um sintoma comum de hiperprolactinemia em homens, ok? Tirem isso da cabeça. E cefaleia, também muito frequente, especialmente nos homens que têm tumores maiores, 50% dos pacientes queixam de bastante cefaleia. Mas essa queixa pode estar presente também em mulheres com tumores pequenos. Muita gente acha que a cefaleia pode ser determinada só pela prolactina alta, não necessariamente pelo efeito de massa do tumor. Tá? Então pode estar presente a cefaleia em mulheres com tumor pequeno. Beleza? Como que a gente faz o diagnóstico, então, da hiperprolactinemia? Primeira coisa, diante de um paciente que trouxe um exame de prolactina alterado, é repetir o exame. Então, você não pode dar o diagnóstico baseado num exame só. Lembrando que a prolactina pode ter sido colhida em condições inadequadas. Às vezes, o paciente teve dor na punção venosa para colher o exame, causou estresse e isso aumenta a prolactina. Ou ele não dormiu direito, estava com sono, ou estava com estresse psicológico, nervoso aquele dia, e o estresse e o sono, né, e o estímulo mamário, a gestação, eles podem causar aumento da prolactina. Então, a primeira coisa é repetir o exame para confirmar que está de fato alta, ter certeza que colheu em condições adequadas esse exame, com repouso, né, com coleta adequada, sem estar estressado, sem estar com sono. Descartar gravidez, então, junto, né, se for sexo feminino, óbvio, né, você colhe também um beta-HCG para ter certeza que não é uma prolactina alta por gestação ou por lactação. Afasta hipotiroidismo, então faz parte aqui da rotina, né, investigar TSH e T4 livre também. Pergunta cuidadosamente sobre o uso de medicação, uso de droga, maconha, anfetamina, remédio para emagrecer, álcool. Álcool também aumenta a prolactina, então álcool em excesso pode causar hiperprolactinemia. Então tem que interrogar todas as eventuais substâncias que podem se associar ao aumento da prolactina. Na dúvida, se possível, suspende esse remédio e aí colhe a prolactina de novo sem a medicação, que é uma boa ideia, né, para afastar que aquela hiperprolactinemia seja associada a medicamento. Ok? E se você afastou essas coisas, repetiu, está de fato adequado, colheu em condições adequadas, não é gestação, não é hipotiroidismo, não é medicamentoso, aí sim, aí a hipótese mais provável é que seja um prolactinoma. Mas depois que se afastou todas essas outras causas aí. Beleza? Então o terceiro passo daí, afastadas todas as outras causas anteriores, é pedir um exame de imagem da hipófise,
que o exame de escolha é a ressonância magnética de célula túrcica, que consegue ver melhor, né, as estruturas da célula, consegue ver melhor a hipófise, a haste, neurohipófise, os tecidos vizinhos, as estruturas vizinhas, o quiasma, são melhor visualizados com a ressonância do que com a tomografia. Tá? Então, a ressonância a gente não pede para toda a prolactina alta, a gente pede para o paciente com prolactina alta em que a gente descartou tudo isso aqui primeiro. Aí vai para o exame de imagem. Beleza? E aí pode ter tumores pequenos, grandes, pode ser tumores de vários tamanhos. O tratamento do prolactinoma, se você fez o exame de imagem e está lá o tumorzinho, aí confirma que é um prolactinoma. E nesses casos, a primeira opção de tratamento é clínica, mesmo em tumores grandes. Então isso aqui é uma coisa que é ótima de fazer questão de prova para ver se vocês estão seguros a esse respeito. Mesmo tumores grandes, macroadenomas, compressivo, com compressão de quiasma, com cefaleia, com alteração de par craniano, mesmo esses tumores grandões, o tratamento de primeira escolha é clínico, é o uso de agonista dopaminérgico. Tá joia? Então pode marcar sem medo. Caiu lá a questão, fulano com tumor gigante, prolactina alta. Aí você fica pensando, nossa, mas um tumor grande desse tem que operar. Não, primeira opção, mesmo em tumor grande, é clínica, agonista dopaminérgico. Isso por quê? Porque funciona muito bem, gente, tá? Então, principalmente a cabergolina, né? Tem uma resposta melhor que a bromocriptina, mas, na verdade, os dois são adequados para tratamento inicial. E o uso dessas medicações normalizam a prolactina, normalizam a função gonadal, regridem a galactorreia, reduzem o volume tumoral, inclusive, na maioria dos pacientes, tá? A melhor resposta é nos microprolactinomas, costuma responder melhor do que os macro, mas os macro também respondem. Então o tratamento inicial é sempre clínico, com uso de agonista dopaminérgico, cabergolina, a primeira opção, porque a posologia é mais fácil, dá menos efeito adverso e é um pouco mais eficiente, um pouco mais eficaz que a bromocriptina, mas a bromocriptina é mais barato, então em alguns casos também pode ser tentada a bromocriptina. Ok? E aqui mostrando então a resposta de um tumor. Olha aqui, é um prolactinoma grandão, macroadenoma, saindo da célula túrcica, subiu aqui, já está encostando no quiasma, possivelmente dando algum grau de compressão do quiasma óptico. Esse paciente possivelmente já tem alguma alteraçãozinha de campo visual. E um tumor desse tamanho aqui, com prolactina muito alta, foi tratado com agonista dopaminérgico. Começou com a cabergolina, normalizou a prolactina e olha só, o tumor foi diminuindo. Diminuindo, sumiu. Então a gente consegue regredir o tumor, fazer o tumor desaparecer. Em uma boa porcentagem dos casos, você consegue curar o tumor com o uso prolongado de agonista dopaminérgico, principalmente com a cabergolina. Então é a primeira opção de tratamento. Quando o tratamento inicial medicamentoso com agonista dopaminérgico não dá certo, aí você vai pensar em outras opções. Então, para os casos que não responderam ao tratamento clínico, aí você vai pensar em cirurgia transesfenoidal, tumor grandão, refratário à medicação, ou se o paciente não tolera o medicamento, que pode ter efeito adverso, né? Ou em pacientes com tumores muito pequenos, de fácil acesso, o cirurgião fica louco para operar também. Às vezes é um tumor pequenininho na base da hipófise, pertinho do seio esfenoidal, né? Do soalho da célula túrcica, que o cirurgião pensa, nossa, isso é fácil de tirar, eu entro pelo nariz, chego ali, abre a célula túrcica, já está aqui, ó, pá, já pula para fora, eu já tiro, já curo. Então não precisa ficar tomando cabergolina 2 anos, 3 anos, 5 anos, né? Uma cirurgia resolve. Então assim, em tumores pequenos de fácil acesso, talvez seja uma opção, né, de tratamento inicial, o tratamento cirúrgico, mas tem que discutir caso a caso. O livro fala que a primeira opção, geralmente, na grande maioria dos casos, é clínico, uso de agonista dopaminérgico. E outra opção para o paciente que não respondeu bem ou não conseguiu usar o tratamento medicamentoso é radioterapia. A radioterapia a gente tenta evitar, tá bom, gente? Primeiro porque não funciona muito bem. Radioterapia só vai baixar a prolactina, melhorar a secreção hormonal depois de 5 a 10 anos que fez a radioterapia convencional. Se fizer radioterapia estereotáxica, a resposta é um pouco antes. 2, 3 anos já responde um pouco, mas responde pouco, tá? Então não é uma eficácia ruim. E além disso, pode dar muito efeito adverso. Então aquela irradiação geralmente não é muito localizada, costuma pegar também o resto da hipófise normal. E é muito comum ter hipopituitarismo alguns anos depois da radioterapia. Então a gente tenta evitar a radioterapia, só em último caso mesmo. Ok, meninada, era o que eu tinha para falar sobre prolactina. Então, só relembrando conceitos importantes. Não é toda a prolactina alta que é prolactinoma. A causa mais comum é medicamentosa.
Não é toda galactorreia que tem prolactina alta, é só metade, né? Também não é toda galactorreia que é causada por prolactina alta e não é toda prolactina alta que dá galactorreia, né? Cuidado. E tratamento inicial de escolha é clínico, pode marcar sem medo. Agonista dopaminérgico, cabergolina é a primeira opção na imensa maioria dos casos de prolactinoma. Beleza? Vamos passar então para a nossa próxima doença, que é a acromegalia. Vamos lá, a acromegalia é uma doença muito interessante. É uma síndrome clínica causada pelo excesso de hormônio de crescimento. Então lembrar que o hormônio de crescimento, o GH, ele é secretado pela hipófise, mas na verdade quem exerce os efeitos biológicos do hormônio de crescimento nos tecidos-alvo, na periferia, na maior parte das vezes, não é o GH, é um mediador dele chamado IGF-1. Então, antigamente conhecido como somatomedina C, mas hoje em dia é o fator de crescimento insulina-like tipo 1. Então, IGF-1, ele é que vai mediar as ações do hormônio de crescimento na periferia. Então, a maioria das ações biológicas do GH é mediada pelo IGF-1, tá? Em 95% dos casos, então, a grande maioria das vezes, a acromegalia é causada por um adenoma hipofisário que secreta um montão de hormônio de crescimento, um montão de GH. A gente chama isso de somatotrofinoma. Então, se encontrar essa palavra horrorosa aí, somatotrofinoma, é um adenoma hipofisário que secreta GH, que vai causar acromegalia. E a grande maioria dos casos de somatotrofinoma são macroadenomas, costumam ser adenomas grandes. Isso é característico da acromegalia. Geralmente, na maioria dos casos, são tumores grandes, algumas vezes muito, muito grandes. E muitas vezes também invasivos, né, para as estruturas vazias. Invadem, comprimem as estruturas vizinhas com bastante frequência. Um subgrupo particular da acromegalia é o gigantismo. Qual que é a diferença? A acromegalia é quando você começa a ter excesso de hormônio de crescimento na vida adulta, depois que você terminou de crescer, depois do fechamento das placas de crescimento, né, nos seus ossos longos, as famosas epífises. Então, o que acontece? Mesmo que você tenha excesso de hormônio de crescimento, já fechou a cartilagem de crescimento, você não vai mais crescer em altura. Pode crescer em largura, né? A acromegalia você vai crescer para frente, crescer para o lado, vai crescer para cima, crescimento de altura não tem mais. Diferente de quando você começa a ter excesso de hormônio de crescimento antes do final da puberdade. Então, se você começar a ter excesso de hormônio de crescimento antes do fechamento das epífises, das cartilagens de crescimento, enquanto você ainda está crescendo, você pode crescer muito, muito, muito em altura. Então, é o que a gente chama de gigantismo. São pessoas que atingem estaturas extremamente elevadas. 2,20 m, 2,30 m, tá? Então, a pessoa fica realmente imensa. Então, chama-se gigantismo. A diferença é se começou antes ou depois do fechamento das cartilagens de crescimento, ao final da puberdade. Entenderam? Beleza? Então, por exemplo, esse aqui é um cidadão com gigantismo. É um turco chamado Sultan, tem 29 anos, e ele tem 2,51 m de altura. Por quê? Porque ele tem gigantismo. Então, pode ver, esses caras extremamente altos, você vê aí, fulano tem 2,40 m. A maioria dessas pessoas com essa estatura, na verdade, tem gigantismo, né? Tem um tumor hipofisário que começou na adolescência e fez ele crescer demais em altura e atingir essa estatura absurda. Então, esse aqui é considerado hoje o homem mais alto do mundo. 2,51 m. Quase o meu tamanho. É um cara enorme, né? Então, vamos lá. Qual que é o quadro clínico, então? Se começar antes do final da puberdade, ganho de estatura gigantesco, né? Gigantismo. Mas a maioria dos casos começa depois do fechamento das cartilagens de crescimento, então não dá ganho excessivo de estatura, dá outros sintomas. A maioria dos casos surge por volta de 30, 40, até 50 anos de idade. A acromegalia tem a mesma prevalência em ambos os sexos, então é tão comum na mulher quanto no homem, dá na mesma. E é muito comum na acromegalia existir um grande atraso para diagnóstico, porque os sintomas iniciais muitas vezes são bastante inespecíficos. Então o paciente engorda, tem dor de cabeça, tem dor nas juntas, né? Artralgia, muitas vezes comum, artrose, né? Muito frequente. E fica anos com isso aí. É porque eu estou comendo muito, é porque eu estou velho, é porque eu trabalho demais. E aí demora muito para fazer o diagnóstico. A gente associa a acromegalia com aquele crescimento de partes moles, mãozão, pezão, né? A face grosseira, com crescimento das estruturas ósseas, né? Da face, macroglossia. Mas, na verdade, essas manifestações de crescimento das extremidades, elas levam anos para se manifestar clinicamente, para serem detectáveis a olho nu. Então, por isso que existe um atraso muito grande. Em média, 10 anos de atraso até o diagnóstico da acromegalia.
E pode acontecer também, em casos mais graves, visceromegalia. Assim como cresce a mão, o pé, a língua, né, o rosto, a sobrancelha, a testa, o queixo, a orelha, o nariz, cresce tudo, né? Também pode crescer o coração, os rins, o fígado. Então, muitas vezes esses pacientes têm visceromegalias, tá? Pelo excesso de hormônio de crescimento. Então, como não cresce mais para cima, a pessoa vai crescendo para frente, para o lado, né? Vai crescendo. Outras coisas que acontecem muito frequentemente devido ao excesso de hormônio de crescimento é a hiperidrose. Então, uma queixa muito comum nesses pacientes é que eles suam, né? Então, hiperidrose, lembrar da possibilidade, né, de ser acromegalia. Oleosidade excessiva da pele, prega cutânea. Então, os pacientes têm pregas cutâneas muito acentuadas, eles ficam com cara de velho, apesar de não serem muito velhos, ficam com cara de velho muito cedo, tá? Os skin tags, que são acrocórdons, né, são lesões de pele que são características da acromegalia também. E quando o paciente tem skin tags, geralmente ele tem também pólipo intestinal. Então, é um marcador para a presença de pólipo intestinal. Uma queixa extremamente comum é a artralgia. O que acontece? Como o hormônio de crescimento vai estimulando o crescimento de extremidade óssea e de partes moles, isso pode levar a um crescimento de articulação, bagunçar a articulação, levar a um distúrbio mecânico ali articular e o paciente ter muita artrose e muita artralgia. Muitas vezes a queixa principal dele é dor nas juntas, né? E esse crescimento também pode determinar a síndrome do túnel do carpo, né? Síndrome do nervo mediano, então parestesias, perda de força, muito comum. Aumento da glicemia, lembrar que o hormônio de crescimento é um hormônio contra-insulínico, então quem tem excesso de hormônio de crescimento, frequentemente tem um aumento importante da resistência à insulina, e isso leva então ao aumento da glicose, então diabetes secundário, muitas vezes um diabetes de difícil controle em quem tem acromegalia. Já vi paciente com acromegalia que tinha que usar 300 unidades de insulina por dia, um negócio absurdo, né? Então, é uma manifestação bastante frequente. Cefaleia, perda de campo visual, hipopituitarismo, que são sintomas de massa, que geralmente esses pacientes têm tumor hipofisário grandão, macroadenoma, muitas vezes invasivo. Então, sintomas de massa também são bastante frequentes nos pacientes com acromegalia. Então, aqui algumas imagens de pacientes com acromegalia para a gente lembrar como que é a manifestação. Então, ó, crescimento de queixo, né, extremidade óssea, um queixão grandão, né, as proeminências frontais também bastante marcadas, narizão grandão, língua enorme, né, macroglossia, mãozão, né, aquela mãozona de raquete, né. Então, muitas vezes você compara a sua mãozinha com a mãozona do cara com acromegalia, parece a mãozona do Shrek, né. Então, uma mão deste tamanho, você fica pensando, nossa senhora, tem que tratar bem esse cara, imagina tomar um tapa dele no ouvido, né. Você nunca mais levanta, né, se tomar um tapa de uma mão desse tamanho. No raio-x você vai ver aqui distúrbio de crescimento ósseo, né? Então as extremidades ósseas aqui na falange e as partes moles também crescem, que faz ter essas extremidades grandes. Aqui você vê, né, no raio-x de crânio, aumento aqui do queixo, distúrbios da dentição, muito comum. O paciente cresce o queixo e aí os dentes vão ficando longe um do outro, vão se afastando. Então, muitas vezes dá distúrbio de mastigação, dá distúrbio de articulação temporomandibular. Muitas vezes ele vai primeiro do dentista, antes de ir no médico, que dá distúrbio dentário. Bastante comum. E uma coisa que tem que tomar cuidado é o seguinte, às vezes você olha um cara desse, você pensa, será que é acromegalia? Mas às vezes o cara só é feio mesmo, sei lá, né? Então tem que ver se ele está mudando a sua fisionomia ao longo do tempo. Uma coisa boa de fazer sempre é pedir para ele mostrar uma foto antiga. Ah, deixa eu ver a foto da sua identidade, deixa eu ver uma foto antiga sua. E você compara com o aspecto dele atual. Então, olha, por exemplo, esse cidadão. Esse aqui é o rostinho dele quando ele estava no exército. Depois, vocês veem que vai mudando a fisionomia do cara. Ó, o nariz aumentando, a orelha, ó, crescendo, o orelhão, né? Beiço, né? Ficando beiçudo, queixudo. Você vê, até ele ficar completamente deformado. Não parece a mesma pessoa, né? Olha aqui o tamanho da orelha, o tamanho do nariz, o tamanho do queixo, né? Então o indivíduo fica deformado. Então isso aqui é uma mudança importante de fisionomia ao longo dos anos. Isso deve levantar a suspeita de acromegalia. E uma pergunta que é ótima de fazer, assim, mudou o número do calçado? A pessoa sempre calçou 35, 36, agora está calçando 38, 39, 40. Então mudança do tamanho do pé, né? Ou a aliança, né, não serve mais, ele teve que aumentar a aliança umas 2, 3 vezes, que cresceu o dedo, cresceu a mão. Então, esse tipo de pergunta ajuda a identificar também pacientes que podem ter acromegalia. Uma pergunta interessante de fazer. O problema da acromegalia é que, além da deformidade que vocês viram aí, né, que pode desfigurar completamente o paciente, tem um aumento importante de mortalidade. O indivíduo que tem acromegalia, ele morre 2 a 3 vezes mais
do que a população geral da mesma faixa etária. Então ele tem uma redução da expectativa de vida em torno de 5 a 10 anos, principalmente devido a problema cardiovascular. Tá? Então o excesso de hormônio de crescimento pode fazer com que ele tenha hipertrofia de ventrículo esquerdo, insuficiência cardíaca, ele fica hipertenso, ele fica diabético, ele acelera a aterosclerose, então é mais fácil fazer isquemia coronariana, que aumenta o consumo de oxigênio do miocárdio, né, por ele estar hipertrófico, e ao mesmo tempo tem aterosclerose. Então eles morrem de infarto, a causa mais comum de morte é cardiovascular. Também respiratório, pode ter complicações graves, principalmente a apneia obstrutiva do sono, porque tem aumento de partes moles também nas vias aéreas. Então começa a roncar, começa a fazer pausa respiratória durante o sono, ter sonolência diurna, e isso aumenta o risco de arritmias graves e morte súbita. Resistência à insulina, diabetes, osteoartrose, 40% tem prolactina alta também. Isso é interessante, né? Dos pacientes que têm acromegalia, quase metade deles, além de ter acromegalia, também tem prolactina alta. Então eles podem ter, inclusive, galactorreia, né? Hipogonadismo, amenorreia, infertilidade, frequentemente associado. Que tem tumores que secretam as duas coisas. Tem tumores mistos, né? Tem tumores que secretam GH e prolactina. É bastante frequente na acromegalia encontrar isso. E como o GH é um hormônio de crescimento, estimula crescimento, uma preocupação muito grande é que os pacientes acromegálicos têm um aumento de risco de neoplasia devido à ação do GH. Então, principalmente neoplasia de cólon e de tireoide são mais frequentes no paciente com acromegalia. Por isso, o paciente com acromegalia, na verdade, tem que fazer rastreamento rotineiro de neoplasia do intestino, fazendo colonoscopia rotineira, isso é importante, não esquecer desse rastreamento. Como que faz o diagnóstico de acromegalia? Primeiro exame é o IGF-1, que é aquele intermediário, né, aquele mediador da ação do GH. Como ele tem uma meia-vida maior do que o GH ele tem secreção pulsátil e tem uma meia-vida de poucos minutos. Então o GH, a dosagem de GH, na verdade, não serve para muita coisa, GH isolado. Você pode pegar num pico, pode pegar num vale, ele é muito variável. Agora o IGF-1 não, ele tem uma meia-vida maior, então o IGF-1 vai estar aumentado em todo paciente com acromegalia. Por isso o primeiro exame que a gente pede é IGF-1. IGF-1 normal, afastou a acromegalia, acabou, ponto. Não precisa mais investigar. IGF-1 aumentado, aí você progride na investigação. Então a gente faz daí um teste dinâmico, que é a supressão do GH, aí sim é o teste para diagnóstico. É como se fosse um teste oral de tolerância à glicose para diagnóstico de diabetes, igualzinho. O paciente colhe GH em jejum, toma um copão de melado, né, contendo 75 gramas de glicose, e depois colhe de novo o GH 30, 60, 90, 120 minutos. Pessoas normais devem suprimir o GH para menos que 1. Se não suprimir, confirma a acromegalia. E além disso, avaliar a prolactina, que frequentemente está alta junto com o GH, e avaliar todos os demais eixos hipofisários que podem estar também alterados. Pode ter hipopituitarismo, né? Feito o diagnóstico bioquímico, aí você faz um exame de imagem para ver o tumor, onde ele está, o tamanho dele, se é acessível cirurgicamente. O exame de escolha é a ressonância. Se eventualmente encontrar uma hipófise normal na ressonância, aí você deve levantar o diagnóstico diferencial. Então, falei para vocês que 95% das acromegalias se devem a um macroadenoma hipofisário. Então, existem 5% dos casos de acromegalia que se devem à secreção ectópica de GH-RH. Geralmente, aí é um tumor neuroendócrino, ou do tórax, ou do abdômen superior. Então, daí você faz exame de imagem de tórax e dosagem de GH-RH nesses casos que tem hipófise normal. Mas isso é raro, é menos de 5% dos casos de acromegalia, ok? Então, aqui mostrando o tumorzão de acromegalia, geralmente macroadenoma, grandão, né? Ou caroção aqui. Compressivo, invasivo, né? Geralmente tumores grandes. A cirurgia é a primeira opção de tratamento, tá? Só que ela é uma opção melhor para microadenoma, que é a minoria dos casos. Se for um microadenoma, eventualmente, a cura é de 90% com a cirurgia. Beleza, é o melhor prognóstico. Só que a maioria são macroadenomas, aí a cura já é bem menos frequente, em torno de 50%. Na verdade, quanto maior o tumor, menor a chance de cura com a cirurgia. A gente considera cura quando normaliza o IGF-1 e o GH passa a suprimir após o teste de tolerância com 75 gramas de glicose. Isso é considerado cura bioquímica. Na ausência de cura, aí a gente vai fazer tratamento complementar. Então pode usar radioterapia convencional ou estereotáxica, funciona mais ou menos, na verdade tem uma eficácia ruim, leva vários anos para reduzir IGF-1 e só reduz em 1/3 dos pacientes. No entanto, mais de 70% fazem panhipituitarismo, então não é uma boa opção de tratamento, fica reservado para o último caso. O que a gente usa mais são os análogos de somatostatina.
Então a somatostatina ela é um bloqueador natural da secreção de GH e a gente tem hoje disponíveis apresentações de análogos de somatostatina com meia-vida longa que conseguem reduzir a secreção de GH pelo tumor e reduzir volume tumoral, reduzir a massa do tumor numa boa parte dos casos. Então você usa cronicamente essas medicações, geralmente são subcutâneas ou intramusculares. Você pode usar depois da cirurgia, nos pacientes que não curaram com cirurgia, ou como terapia primária, inclusive. Tem gente que olha o tumor e pensa, isso aí não dá para operar. É muito grande, é invasivo, é paciente de alto risco cirúrgico. Então, em casos em que é contraindicada ou ineficaz a cirurgia, você pode usar os análogos de somatostatina como terapia primária. O paciente fica daí tomando análogo de somatostatina o resto da vida. Que consegue dar uma melhorada no nível de GH, consegue diminuir um pouco o tamanho do tumor, então consegue melhorar o prognóstico do paciente. Outra alternativa é usar a cabergolina, agonista dopaminérgico. Como muitos tumores têm secreção conjunta de GH e prolactina, principalmente esses tumores com secreção conjunta, com prolactina alta, eles costumam responder bem também à cabergolina. Então é uma opção usar a cabergolina junto com o análogo de somatostatina eventualmente. E finalmente, quando nada resolve, aí sobra o antagonista do receptor de GH. Então uma droga chamada pegvisomanto, ela é usada via subcutânea uma vez por dia e é usada para caso refratário em que nada daqui do resto funcionou. Então o paciente não responde análogo de somatostatina, não adiantou operar, não queremos fazer rádio. Então aí você usa o pegvisoman, que ele vai bloquear o receptor de GH. Então é um mecanismo de ação diferente. Ele não vai bloquear produção de GH pelo tumor, mas vai bloquear a ligação desse GH aos receptores periféricos, por isso melhora a resistência insulínica, melhora a artralgia, melhora a manifestação, diminui IGF-1 e funciona, diminui IGF-1 em 90% dos pacientes, normaliza o IGF-1. O problema é que o tumor continua livre para crescer. Então tem a preocupação de eventualmente aumentar o tamanho do tumor com o uso dessa medicação, embora isso na verdade não seja muito observado na prática, é mais uma preocupação teórica. Ok? Beleza. E uma última situação, então terminei de falar de acromegalia, uma última situação que eu só quero apresentar rapidamente, porque às vezes gera questão de prova, é um negócio chamado apoplexia hipofisária. Que diabo é isso? Apoplexia, gente, nada mais é do que um paciente que tem um adenoma hipofisário, tendo ou não tendo diagnóstico, às vezes o paciente nem sabe que tem um tumor, e de repente tem um sangramento dentro desse tumor e ele necrosa. Então, o que acontece? O quadro clínico é de cefaleia, esse sangramento vai aumentar agudamente a pressão intracraniana, então pode dar cefaleia, vômito, turvação visual, pode necrosar não só o tumor, como o resto da hipófise, então muitas vezes o paciente também faz sinais de hipopituitarismo, hipotensão, hipoglicemia, por deficiência de ACTH, GH, pode fazer febre, entrar em coma e morrer. Tá? Então, o que acontece? Essa apoplexia pode ser espontânea, no caso de tumor muito grande, que cresceu muito rápido, então às vezes a rede vascular ali não suporta mais o tumor, aí sangra espontaneamente, mas muitas vezes tem um fator precipitante, que provocou aquele sangramento dentro de um tumor pré-existente. Então, trauma crânioencefálico, paciente com anemia falciforme, paciente que está com choque hipovolêmico por qualquer outro motivo, ou radioterapia pode causar apoplexia. Então isso pode, na verdade, curar. Tem paciente que tem tumor de hipófise que cura sozinho. Que às vezes ele chega lá e fala, pastor me curou. Na verdade, pode ter sido uma apoplexia hipofisária. Então pode necrosar o tumor espontaneamente em alguns casos. E pode ter quadros assintomáticos. Então o paciente pode ter uma apoplexia sem saber. Fazer o diagnóstico anos mais tarde num exame de imagem que mostra lá um pontinho fibrosado, necrosado, que pode ser reflexo de uma apoplexia. Então isso aqui é um quadro agudo, um tumor que sangrou, cresceu agudamente, cefaleia, náusea, vômito e hipopituitarismo. Mas pode ser assintomático. Beleza? Então tá ótimo. Vou trazer algumas questões aqui para a gente ver o que é que costuma cair em prova de residência sobre essas doenças da hipófise. Essa questãozinha é quente, agora de 2015, lá do Rio Grande do Sul. Em relação à acromegalia, assinale a correta. Vamos ver. A grande maioria dos casos resulta de um macroadenoma hipofisário hipersecretor de GH. Bingo! Certíssimo, Então essa é a resposta correta. Vamos ver as outras. A ressecção cirúrgica da lesão hipofisária resulta em cura do processo patológico em mais de 90% dos casos, independente do tamanho da lesão. Errado. Cura em 90% dos casos se for microadenoma. Se for macroadenoma, a cura é bem menor. Letra C. O diabetes e a intolerância à glicose são anormalidades raramente encontradas. Errado, São comuns na acromegalia. Letra D. A elevação dos níveis de GH, mas não de GF1, é um achado pactognomônico. Errado.
né? O GF1 tem que estar alterado, está alterado em toda a acromegalia. Letra E, as alterações fisionômicas e de extremidades levam o paciente acromegálico a procurar assistência médica. Não é verdade. Na verdade, o paciente não percebe que ele está mudando a cara dele, porque é uma coisa gradual, que leva anos para aparecer. Então, geralmente, ele procura um médico por dor articular, por artralgia, por cefaleia, apneia do sono, outras coisas, mas não pela própria deformidade. Questão de 2012 do Paraná, uma mulher de 38 anos vem à consulta queixando de amenorreia, galactorreia e infertilidade. É solicitada dosagem de prolactina que deu 200 e uma ressonância magnética que revela um microadenoma. Então, assim, eles estão assumindo que isso aí é um microadenoma hipofisário secretor de prolactina. Como não fala nada no enunciado, a gente vai assumir que não é medicamentoso, não é gestação. Vamos assumir que eles investigaram isso, que tem que investigar primeiro, né? Então, a conduta indicada nesse caso, assumindo que é um microprolactinoma, é agonista dopaminérgico, que é a primeira opção sempre, nem precisa ler as outras. Agonista dopaminérgico, ponto final. Questão aqui de São Paulo, do servidor público municipal, uma mulher de 52 anos apresenta há mais de uma década um aumento progressivo de mão e pé, espessamento da língua, cefaleia. A radiografia de crânio mostra um alargamento da célula túrcica, ou seja, deve ser um macroadenoma. Para você conseguir ver isso no raio-x simples, tem que ser um adenoma grandão, macroadenoma, que é compatível com a acromegalia, né? Que é o que o quadro clínico dela sugere, aumento da mão do pé, acromegalia. Para confirmar a hipótese, a gente deve dosar o GH. Então, só para saber se você sabe como que faz o diagnóstico de acromegalia, é com a dosagem do GH durante um teste oral de tolerância à glicose, que aí a falta de supressão do GH confirma a acromegalia, letra D. Ok, gente? Agradeço muito a atenção de vocês. A gente vai dar um intervalinho de 10 minutinhos e já voltamos para falar de mais uma doença endócrina raríssima na próxima aula. Até daqui a pouquinho.